E aí galera, eu dei uma sumida porque eu tava buscando um quadro novo pro canal. Esse quadro, eu tava assistindo One Piece e tal, que eu tava começando a assistir, que meu amigo me recomendou. Então, eu comecei a assistir e eu achei muito legal. E eu queria trazer um quadro pra vocês aqui no canal sobre teorias de One Piece. Eu passei um tempo escutando a música Osake de Binks, que o Oda comprovou que é uma música que fala sobre o One Piece, sobre o que é o One Piece. E eu tava aqui ouvindo ela para descobrir o que é. E aí eu peguei uns trechos da música e fui fazendo teorias. Aí eu tô com esse caderninho aqui, que eu vou falar algumas teorias pra vocês. Porque eu não tinha como eu decorar, né? Aí eu peguei esse caderninho aqui pra mim ler as teorias pra vocês. Aí vocês podem comentar aí se vocês concordam ou não. Na música Osake de Binks, tem uma parte que fala: ondas quebram ao espalhar ouro e prata pelo ar. Outra parte fala: longe desse cais vai ver o mais belo entardecer, colorindo o céu ao som das aves a cantar. Ou seja, o One Piece não é só saber o século perdido. Ele é o século perdido. Outra parte fala: resta dizer adeus para casa, amigos meus. Peraí, gente, que eu dei uma travada aqui que eu não tô entendendo minha letra. Mas vamos lá. Para casa. Aí aqui tem a parte, né? Deixa eu voltar aqui. Resta só dizer adeus para casa, amigos meus. Conto aqui uma canção e sigo a navegar. Tem outro trecho que fala: sem destino nós seguimos, no azul sem fim. Ou seja, eles ressurgiram o século perdido, que eu teorizo que o One Piece seja o século perdido. E cada um consegue completar o seu sonho, né? Em One Piece. Ou seja, eles não têm o que fazer mais e só estão navegando por aí. Como essa música é do Brook, eu acredito que o Brook saiba o que é o One Piece. Porque o Brook, ele tem 90 anos. Nesses 90 anos, não é possível que ele não escutou alguém falando, alguém que saiba. O Roger, por exemplo. Eles eram o bando dos piratas músicos que, pelo que eu ouvi, eles chegaram perto de One Piece, do One Piece. Ou seja, eles podem saber o que é o One Piece e escreveram essa música. Aí tem outra teoria aqui, que também é minha, eu criei. Eu teorizo que o Luffy tenha o Gear 6. Tem o 5. Como o 5 é apenas como se fosse um Gear de fumaça, né? Tipo, ele consegue fazer tudo que ele quiser, mas é como se ele tivesse o poder de uma só estrela. Porque o Sol, Deus Nika, é o Sol. Ou seja, o Sol é uma estrela. Ou seja, ele tem poder de apenas uma estrela. Eu acredito que o Gear 6 ele tem o poder de outra estrela. Ou seja, com o Gear 6, o Luffy consegue ver o século perdido. Por isso o governo escondia a fruta, né, que é a Gomu Gomu, que foi apresentada agora, né, que a gente descobriu que é a Ito Ito modelo Nika. Então, foi por isso que o governo escondeu ela. Eu teorizo isso, eu acredito que seja isso. Mas só que eu acredito também que possa não ser isso, porque o Oda, em um SBS, falou que One Piece é algo físico. E na parte que eu falei aqui primeiro, ondas quebram a espalhar ouro e prata pelo ar, eu acho que o One Piece, como posso dizer, meio que ele lê o coração das pessoas, sabe o desejo delas, entrega isso pra elas. Eu acho que é tipo isso. A Nami, por exemplo, a Nami ama dinheiro. Quando eles chegaram lá, pode ser que o sonho da Nami foi o primeiro a se realizar. Ouro e prata pelo ar. O Zoro, por outro caso, pode ser que quando eles chegarem perto do One Piece, o Mihawk esteja lá. O Zoro vai conseguir derrotar o Mihawk e se tornar o grande espadachim do mundo, o melhor espadachim do mundo. O sonho do Sop se tornar um bravo guerreiro do mar. Só dele participar ali da tripulação do capitão que encontrou o One Piece, ele já vai se tornar um guerreiro do mar.
Quem mais? Robin. Eu não lembro muito bem o sonho da Robin. Escreve aí nos comentários que eu não lembro realmente o sonho da Robin. Era alguma coisa a ver com os poliglifos. Ah, não. O sonho da Robin é descobrir o século perdido. Eu tenho quase certeza que é isso. Então, provavelmente a Robin, lá perto do One Piece, vai ter um poliglifo. Com aquelas pedronas, sabe? Aquelas pedras, aqueles cubos de pedra indestrutível. Então, eu acho que lá vai ter o último poliglifo para Robin conseguir saber o que é o século perdido. Eu acredito, não sei se eu falei aqui, que quando eles acharem o One Piece vai, tipo, como posso dizer, tipo, restaurar o século perdido. Eu acho que quem encontra o One Piece consegue construir tudo que tinha lá atrás no século perdido. Exemplo, o Vegapunk. O Vegapunk, ele é muito inteligente, então ele comeu aquela fruta lá. Eu não lembro o nome da fruta dele. Escreve aí nos comentários, porque eu não lembro realmente o nome da fruta dele. E aí, ele sabe o que é o século perdido. E por isso, a ilha dele lá, que é a ilha de Egghead, eles conseguem lá, tipo, é tudo do período do século perdido, né? A tecnologia. Hologramas, as casas super bem construídas, tipo, é como se o mundo tivesse ficado preso em um só lugar. Eu não sei dizer bem qual é o personagem, mas eu já ouvi em um canal que se chama Gwick, é um canal muito bom, que inclusive eu busquei inspiração neles para fazer isso. Então já vai lá se inscrevendo no canal deles, que é um canal muito bom. Então, tem uma personagem que é a mãe do Momonosuke, eu não sei se é a mãe dele, eu acho que é, que teletransportou eles pro futuro. Ou seja, Momonosuke foi pro futuro. E se ela tivesse despertado a fruta dela? Essa fruta do tempo. Tipo, a fruta dela consegue fazer com que ela e outros indivíduos possam ir pro futuro ou passado, assim, de boa. E se quando ela despertasse a fruta dela, sem ninguém saber, ela conseguisse pausar o tempo, pausar uma era, ela conseguiria perfeitamente esconder o século perdido. Quem seria essa pessoa, vocês me perguntam? Imusama. A Imusama, ela é a dona do negócio lá do governo, o governo mundial. Ela é a dona. Ou seja, o objetivo do governo mundial, não sei mais ou menos, mas é esconder o século perdido. Eles esconderam o século perdido. E se a Imusama for essa pessoa que levou o Momonosuke pro futuro? Eu não lembro o motivo direito, mas ela levou o Momonosuke pro futuro e a irmã dele ficou no passado. E a irmã dele cresceu. Ou seja, e se essa pessoa... Eu sei que foi revelado, mas não é revelado quem é a Imusama. Ou seja, a Imusama pode ser essa mulher aí que tem a fruta do tempo. Se eu não me engano, ela é a Bonnie, tem a fruta do tempo também, né? O nome lá, a tradução é Tempo no Mi? Ou Era no Mi? É uma coisa assim, não lembro a tradução direito. Mas eu acho que é isso. Tipo, a Imusama pode ser essa pessoa que tem a fruta do tempo. Pode ser uma fruta diferente também, né? Porque tem a fruta que eu falei, que é aquela moça, transferiu o Momonosuke pro futuro. Então, pode existir essa fruta que consegue transferir outras pessoas e ela, ou não tem a fruta do Lau? O Lau, ele consegue fazer um quarto onde ele controla tudo? Eu acho que pode ser tipo isso. Só que em vez de ela controlar tudo, ela controla o tempo. Ou seja, o mundo todo tá dentro desse quarto, dessa esfera. O mundo de One Piece tá dentro dessa esfera, onde ela meio que voltou no tempo, dentro dessa esfera. E por algum jeito,
A única ilha que não foi afetada é Egghead. Ou pode ser que foi afetada também, porque como o Vegapunk sabe o que é o século perdido, ele conseguiu fazer com a ajuda lá dos bichos lá, que eu esqueci o nome, os satélites. Com a ajuda dos satélites conseguiram refazer o século perdido numa ilha só. Eu acho isso muito, muito estranho, porque o Vegapunk deveria fazer isso, tipo, no mundo inteiro de One Piece. Porque, tipo, o século perdido eu acho que ele tem um poder muito maior do que a gente pode imaginar. Eu acho que é capaz que lá no passado, que eles criavam as frutas de algum jeito. Porque o Oda falou que as frutas aparecem do desejo muito forte de alguma pessoa. E nisso eu também fiquei me perguntando, qual que a pessoa teria vontade de se transformar numa jaqueta para virar a fruta da jaqueta? Que é a Jaque no Mi. Essa daí eu tenho quase certeza. Eu lembro de alguma coisa assim que eu vi inclusive no canal Wiki também, que é um canal muito bom. Eu vi lá eles falando. Inclusive, a maioria das teorias que eu tô trazendo aqui é referente a lá, mas só que, tipo, eu pego a teoria deles e junto com as minhas. Tipo, meio que faço diferente pra ficar uma coisinha que na minha cabeça faça sentido. Mas lá eles também tem umas teorias muito legais que eles pegam, inclusive, dos fãs. Eu tava querendo fazer uma coisa parecida com isso. E aproveitando que eu tô ajudando o canal deles aqui, como eu peguei inspiração no canal deles, eu queria pedir pra vocês não tem os prêmios em Best? Então, eles estão participando desse prêmio. Eu queria muito que vocês voltassem lá, porque é um canal muito bom, é meu canal favorito de One Piece. Eu queria que vocês assistissem também, porque é muito legal, é muito da hora o canal. E tipo, é muito da hora. Depois vão lá e assistam, porque é muito bom. Agora voltando às teorias. Tipo, o Vegapunk, ele poderia muito bem ter transferido toda a tecnologia que ele sabe do século perdido pro mundo todo. Mas eu acho que ele não fez isso por quê? Porque no século perdido tinha um poder muito grande. Ou seja, se tinha um poder muito grande, espalhar pelo mundo não seria bom. Porque tem pessoas muito más, como nós sabemos, se chamam Barba Negra, né? Kaido, que o teorista também, outra teoria, Kaido não morreu. Também tem essa teoria. E é isso. Agora vamos falar da teoria que o Kaido não morreu, que eu aproveitei de citar aqui. Então, na minha cabeça, o Kaido... Na minha cabeça não, né? Existe mesmo. O Kaido tentou se matar várias vezes e nunca conseguiu. Aí o Luffy foi lá, tacou ele na lava. Vocês acham mesmo que ele iria morrer? Eu acho que ele não iria morrer. Por quê? Ele já pulou da Ilha dos Réus até lá embaixo. E não fez nenhum arranhão. É capaz que ele mesmo tenha se tacado na lava para tentar morrer. E não conseguiu. Eu acho que ele não morreria só assim não. E eu acho que inclusive Egghead, o Oda fala que é uma das últimas temporadas antes de acabar o One Piece. E eu teorizo que na próxima temporada, se não em Egghead, mas eu acho difícil porque é muito próximo do Kaido ter morrido, é no mesmo arco, né? Eu acredito que no próximo arco o Kaido volte, pode ser um arco totalmente voltado pro Kaido, que o Kaido volte e mostre o verdadeiro poder dele, porque o Kaido, eu tenho certeza, o Kaido não vai morrer só daquele jeito. Fora que se ele tivesse morrido, alguém já com certeza estaria com a fruta dele. Porque depois que fizeram o cartaz do Luffy, né, de Nika, valendo lá 3 bilhões de beris, eu duvido que no jornal também não estava falando que o Luffy conseguiu tacar o Kaido na lava. Acho muito difícil. E então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma teoria que eu esqueci de contar pra vocês, que eu tenho. Tem uma teoria sobre o Barba Negra que eu tenho, que é tipo, o Barba Negra, ele tem 3 ou mais frutas, eu não lembro direito quais são. Eu sei que uma é do Barba Branca, que ele pegou,
que é aquela lá do terremoto. E uma da escuridão também, a outra eu não lembro. Não sei se são 2 ou são 3. Eu acho que são 2, tenho quase certeza. Então, tem uma teoria que fala, tipo, você não pode ter mais de uma Akuma no Mi. Isso daí é comprovado, você não pode ter mais de uma Akuma no Mi. Ou seja, se você não pode ter mais de uma Akuma no Mi, como ele tem 3? Exemplo, as Akuma no Mi são frutas do demônio. O nome traduzido é fruta do demônio. Ou seja, um demônio não pode saber que você tem mais de um demônio dentro dele. Ou seja, o Barba Negra, ele com certeza tem 3 estômagos. Eu tenho essa teoria. Tem pessoas que realmente têm. E eu ouvi falar que pra você, tipo, se a pessoa tem um estômago com defeito, pra você partir ele em 2, a pessoa vai viver normalmente. Você tem que fazer o trabalho de expandir o seu estômago. Lá quando ele aparece primeiro, eu não lembro mais ou menos em que arco que é, eu acho que é Alabasta, que tem a primeira aparição dele, ele come muito. Pra você expandir seu estômago, você tem que comer. Ele tava comendo muito. Eu acredito que ele expandiu o estômago dele tanto, mais tanto, que conseguiu dividir em 3. Eu não tenho quase certeza se é isso, se é assim mesmo. Mas eu vi, em um shorts mesmo que eu assisti, eu não lembro o nome do canal. Mas era também um canal muito bom. Tipo, e eu acho que ele expandiu muito o estômago dele, que partiu em 13 e agora ele consegue comer 13 Akuma no Mis. E uma coisa que eu tava me perguntando, quando ele vai morrer, quando a pessoa morre, a Akuma no Mi volta, né? Ela volta pra outro lugar. Então, e se todas essas Akuma no Mis, as 3, eu sei que com certeza não vai ser isso, se elas fossem pro mesmo lugar? Tipo, como elas estavam dentro do mesmo corpo, será que elas podem ir pro mesmo lugar? Ou tipo, cada Akuma no Mi é diferente? Eu queria falar outra teoria que é sobre o Shanks também. Na minha cabeça, o Shanks é o verdadeiro vilão de One Piece. Eu acredito que ele seja o verdadeiro vilão de One Piece. Apesar de eu gostar bastante do Shanks, ele é muito massa. Mas, tipo, o Shanks não perdeu o braço dele pra aquele monstro gigante, aquele rei do mar? Então, ele perdeu o braço pra salvar o Luffy. O Luffy já tinha comido a Akuma no Mi, a Gomu Gomu, quando ele quase foi morto ali pelo bicho, pela cobra gigante lá do mar. O Shanks só perdeu o braço dele pra dar uma moral no Luffy, mas não só pra isso, pra dar uma moral no Luffy. Porque pra despertar a fruta, pra despertar a Nika, o Gear 5, na Ito Ito, você tem que morrer. Ou seja, se o Luffy tivesse morrido ali agora, imagina uma criança de 5 anos com o poder da Ito Ito no Mi. Ele ia transformar o chão em borracha, ele ia acabar com o vilarejo inteiro, sem querer. Ou seja, o Shanks perdeu o braço dele pra salvar meio que o mundo, né? Porque se não perdesse o braço dele, o Luffy, ele com 5 anos, já despertaria a fruta dele, né? Apesar que se o Luffy tivesse controle do Gear 5, né? É capaz que a jornada dele seria bem diferente. Tipo, se ele conseguisse controlar o poder do Nika dentro dele, mesmo com 5 anos, ele já ia encontrar o Kobe sabendo do Gear 5, apesar de por ele ser uma criança, tipo, o Gear 5 consome muito de você. Tanto que você não consegue se mover depois. Ou seja, já pensou uma criança de 5 anos, ela ia morrer de novo. E dessa vez, eu não sei se conta a segunda vez. Outra coisa, a fruta do Brook. Uma coisa que eu realmente não lembro é como que o Brook morre. Porque, tipo, eu sei que ele morre da primeira vez lá que ele estava na Grand Line. Na Grand Line, eu não fui na Grand Line. Estava na Grand Line. Alguma coisa deu com o barco desde uma doença, uma coisa assim que eu lembro. E aí ficou
alguns sobreviventes e eles foram morrendo aos poucos. Não lembro mais ou menos o que foi, eu acho que foi de fome, que eu com certeza. E aí só sobrou ele morreu também. Eu sei que a alma dele ficou vagando por um ano pra encontrar o corpo dele, né, que tava na Green Line. Então, quando ele chegou lá, o corpo dele tava só o osso. Mas, tipo, se ele morrer de novo, a fruta dele ainda funciona? Eu não lembro disso. Você escreve aí nos comentários pra mim me saber. Porque, tipo, a fruta dele funciona só uma vez ou toda vez que ele morrer, ele volta? Porque se for isso, é muito paia, né? Porque, tipo, se ele morrer de novo, aí vai ficar os ossos. Os ossos vão entrar em decomposição. Não sabia nem que você gravou-se um ano, mas em One Piece é. Aí, ele vai morrer. Os ossos dele vão entrar em decomposição. Até o humano dele chegar, ele vai se transformar no quê? Já pensou se ele tivesse demorado 2 anos ao invés de 1 ano pra encontrar o corpo dele de volta? O que não ia dar? O que ia dar? É. Então, gente, é isso. Queria só trazer essas teorias de One Piece. Se vocês gostaram, comenta aí. Porque foi um vídeo bem legal que eu tava querendo fazer há muito tempo. Mas só que eu tava estudando, né, sobre o Saque de Binks, a música Saque de Binks. E é isso, galera. Tchau!